Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Descartes no nosso curso de História da Filosofia Moderna 1. Em nosso último encontro nós tivemos a oportunidade de começarmos a ler e discutir a primeira parte do discurso do método, obra publicada em 1637, em que pretende ser um prefácio às 3 obras de filosofia da natureza, de física, 3 ensaios de Descartes, onde o Descartes pretende expor os pressupostos metodológicos por ele seguido na busca, na descoberta naquelas descobertas apresentadas nessas 3 obras. Então nós vimos que na primeira parte o Descartes ocupa-se com uma espécie de justificação do porquê ele foi obrigado, ele foi impelido a buscar um método por si mesmo, um método capaz de se conhecer cientificamente, um método capaz de conduzi-lo à verdade. Ele conta, por um lado, do seu período em La Flèche, no período em que ele se submeteu aos estudos institucionalizados, da frustração que foi ao ter saído daquela escola, ele não ter, diferentemente do que ele acreditava, ele não estar de posse da verdade, de posse do conhecimento, visto que tudo o que ele encontrou foi desacordo, opiniões contraditórias, conflitantes, feitas, defendidas em alguns casos apenas por vaidade, pelos filósofos as mantinham apenas por vaidade. Um pouco frustrado com esse ensino em La Flèche, Descartes decide então viajar pela Europa, passa um tempo na Holanda, viaja por outros países. Então ele descobre que também no que ele chama livro do mundo, no modo como as pessoas vivem em sociedade, por seus costumes e hábitos e opiniões, ali também não residia a verdade. Mesmo que as pessoas precisassem ter opiniões consequentes, mesmo que as pessoas precisassem ser consequentes em relação às suas opiniões, que essas opiniões tivessem consequências imediatas em suas vidas, mesmo assim o Descartes não se mostra satisfeito com o que ele encontra ali no que ele chama livro do mundo. Então, tendo em vista que ele não encontrou a verdade, o conhecimento, nem no estudo institucionalizado de La Flèche, tampouco no livro do mundo, na vida, nas opiniões que os seres humanos, os indivíduos mantêm em sociedade, na vida prática, o Descartes decide que percebe que é necessário que ele busque por si mesmo um método para alcançar a verdade. E agora, na parte 2 do discurso do método, é que o Descartes vai apresentar esses pressupostos e a sua inspiração intelectual, podemos dizer assim, para conceber, para sistematizar esse método de investigação. Então, discurso sobre o método, parte 2. O Descartes, enquanto estava em retiro, ele faz algumas reflexões sobre o conhecimento, a natureza do conhecimento, e a primeira delas diz respeito à imperfeição do seu conhecimento. Ele nota nessa primeira reflexão, e eu o cito, entre esses, os pensamentos realizados em seu retiro, um dos primeiros foi a consideração de que frequentemente não há tanta perfeição nas obras compostas de várias peças e feitas pelas mãos de vários mestres, como naquelas em que apenas um trabalha. E como exemplo dessa reflexão, o Descartes cita a arquitetura, o urbanismo, o projeto das cidades, as leis dos estados e as leis do Estado cristão. Então, a seu ver, tudo aquilo que é feito por uma única pessoa, que é sistematizado, fundamentado, desenvolvido por uma única pessoa, parece ser mais perfeito do que aquilo que é feito por mais de uma pessoa, aquilo que é feito por contribuições de mais de uma pessoa. Então, essa é a sua primeira reflexão, e nós vamos ver que ela está diretamente conectada à necessidade de se fundamentar um método da busca da verdade que pode ser desenvolvido por ele mesmo, por si mesmo, independentemente de todas as outras pessoas, de todos os outros seres, outras opiniões apresentadas por outros seres humanos, por outros indivíduos. Então, aquilo que é feito por uma única mão parece ser mais perfeito do que aquilo que é feito por mais de uma mão. Essa é a primeira reflexão a que ele chega.
Excetuando as matemáticas, outros conhecimentos não devem ter se aproximado muito da verdade e, portanto, devem ser descartados. Cito Descartes mais uma vez. E assim pensei que as ciências dos livros, pelo menos aquelas cujas razões são apenas prováveis e que não têm nenhuma demonstração, sendo compostas e aumentadas pouco a pouco pelas opiniões de muitas pessoas diferentes, não se aproximam tanto da verdade quando os simples raciocínios que um homem de bom senso pode fazer naturalmente sobre as coisas que se lhe apresentam. Então, as ciências do seu tempo, de acordo com Descartes, em sua opinião, elas são um aglomerado, um composto de opiniões de vários e vários indivíduos, de vários e vários homens, e por isso elas não apresentam perfeição que supostamente apresentariam se fosse fruto da mente, do intelecto de um ser humano apenas, de um único indivíduo. E aqui é preciso fazer uma observação, porque aparentemente essa reflexão de Descartes sobre a perfeição de algo feito por uma única mente, em detrimento ao que é feito por mais de um intelecto, por mais de um indivíduo, parece entrar em conflito com aquele princípio que nós tanto discutimos em nossos últimos encontros, aquele princípio que diz que a ciência, o conhecimento científico é um desenvolvimento coletivo, que deve ser construído coletivamente em sociedade, em colaboração entre cientistas. E isso particularmente, minha opinião, como eu tento explicar essa passagem que entra em conflito com esse espírito do tempo. Bom, acredito que o Descartes tem em vista aqui apenas o seu próprio conhecimento. Então, todo o discurso do método, assim como as meditações, todo o discurso do método é feito em primeira pessoa e, nesse caso do discurso, ele está explicando qual procedimento ele próprio seguiu para fazer as suas descobertas no âmbito da filosofia da natureza, as suas descobertas nos meteoros, na dióptrica, na geometria, nos 3 ensaios. Então, o que ele quer dizer é que, do ponto de vista do seu empreendimento, é preciso que seja um trabalho individual, um trabalho solitário, porque aquilo que é feito pelas mãos de uma única pessoa, pelo intelecto de uma pessoa, vai apresentar mais perfeição do que aquilo que é feito pelo intelecto de outras pessoas, nesse caso, não as mãos, o intelecto. Então, o empreendimento é pessoal, o empreendimento é feito por ele mesmo, e ele acredita que o seu conhecimento pode ser mais perfeito se desenvolvido por uma única mente, e não por outras mentes. E isso não acredito que ele esteja entrando em conflito com o princípio da ciência coletiva, colaborativa, porque é apenas o projeto pessoal, o empreendimento pessoal, não é um empreendimento coletivo, ou seja, não é todo o conjunto do saber para todos os seres humanos. Ele não quer ser um reformador do conhecimento filosófico, do conhecimento científico, e que todos os seres humanos o sigam, todos os indivíduos o sigam na sequência. Então, do ponto de vista pessoal, espero que isso tenha ficado claro. O projeto, do ponto de vista do projeto pessoal, apresenta mais perfeição aquilo que é feito por uma única mente, não por 2, 3, 4 mentes, intelectos. Então, qual é a segunda reflexão que o Descartes propõe sobre a imperfeição do conhecimento? E eu cito: e assim também pensei que, por todos nós termos sido crianças antes de sermos homens e por termos precisado ser governados muito tempo por nossos apetites e por nossos preceptores, frequentemente contrários uns aos outros, e porque uns e outros talvez nem sempre nos aconselhem o melhor, é quase impossível que nossos juízos sejam tão puros e tão sólidos como teriam sido se tivéssemos tido inteiro uso de nossa razão desde a hora de nosso nascimento, e se tivéssemos sido conduzidos sempre por ela. Então, aqui, mais uma vez, o Descartes está chamando a atenção para o projeto pessoal. Para ele, no seu caso, exclusivamente, ele já foi criança, e no período em que foi criança, ele não era capaz de usar plenamente a sua razão, o uso adequado da razão, ele não dispunha desse uso adequado. Da mesma maneira, durante boa parte da sua vida de criança e de jovem, ele teve preceptores que também
ou não eram capazes de usar a razão da melhor maneira, e ensinaram princípios que podem não que foram adquiridos não pela razão. Então pode ser que Descartes tenha aprendido muitas falsidades, opiniões falsas nesse período. Então é provável que muito desse conhecimento que ele detém, mais uma vez o projeto pessoal, muito do conhecimento do Descartes é imperfeito porque foi adquirido de várias mãos, foi elaborado por várias mentes, vários intelectos, e também porque ele foi adquirido em um tempo em que ele não era capaz de usar a razão e ouvia os seus preceptores, que muitas das vezes não o ensinavam o melhor ou ensinavam a verdade. Então o seu conhecimento pode ser que ele não seja completamente puro, de juízos puros e sólidos, ou seja, que não sejam construídos segundo a razão, não são verdadeiros, não são científicos. Mais uma vez, daí a necessidade de se ver livre de todos esses conhecimentos. O Descartes parte do princípio de que é preciso se livrar de todos esses conhecimentos que são duvidosos e assumindo-os como falsos, justamente porque não podemos estar certos de que eles são verdadeiros, porque são duvidosos. Então, como visto na parte 1 do discurso, o critério da verdade e do conhecimento para Descartes é a razão, a capacidade de distinguir o verdadeiro e o falso. Descartes propõe, portanto, reavaliar seu próprio conhecimento à luz da razão. Então essa é a proposta que o Descartes tem, essa é a proposta do seu método, um método que o permitirá reavaliar tudo aquilo que ele adquiriu anteriormente como certo, como verdadeiro e que pode não ser. Agora, já jovem, já com as suas discapacidades intelectuais desenvolvidas, ele é capaz de, seguindo esse método, aplicar adequadamente a razão para reavaliar isso e ver o que se mantém de pé, encontrar aquele fundamento para o conhecimento a partir do qual ele poderá erigir o edifício do conhecimento. Então, essa é a proposta do discurso, do discurso do método. Apresentar ao mundo o método que ele foi capaz de desenvolver para fazer as suas descobertas na física, na filosofia da natureza, e também para apresentar aquilo que ele foi capaz aquelas verdades que foram encontradas segundo a razão, segundo o correto uso da razão. Então, projeto pessoal não público. O projeto não é reformar a totalidade do conjunto dos saberes humanos. Cito Descartes. Me persuadi de que não teria cabimento um particular propor-se a reformar um Estado, mudando-lhe tudo desde os alicerces e derrubando-o para reerguê-lo. Nem mesmo também a reformar o corpo das ciências ou a ordem estabelecida nas escolas para ensinar. Mas, quanto às opiniões que até então eu aceitara, veja bem, o projeto é pessoal, por isso é solitário. Por isso não é um projeto público que ele pretende disseminar como se fosse verdade ou como se fosse o melhor para todos os seres humanos ou para toda a comunidade em que ele está inserido. Que até então eu aceitara, o melhor que podia fazer era suprimi-las de uma vez por todas, a fim de substituí-las depois, ou por outras melhores, ou então pelas mesmas, quando eu as tivesse ajustado ao nível da razão. Esse é o projeto pessoal do Descartes, que pretende encontrar um novo fundamento para o conhecimento, no discurso o fundamento metodológico, os pressupostos metodológicos da investigação científica, e nas meditações sobre filosofia primeira, o fundamento epistemológico, o princípio epistemológico que garantirá que os seres humanos são capazes de fato de conhecer a verdade. Então, esse é um projeto pessoal do Descartes, não é público, não é para levar para as escolas, não é para ser disseminado como o único e verdadeiro caminho para se chegar às verdades. Esse é assim que o Descartes acredita ter encontrado, feito as suas descobertas, e por isso ele pretende apresentar ao mundo, sem com isso querer polemizar, dizendo que todos devem segui-lo. Reforma.
revisão do saber adquirido em busca de uma primeira verdade. O fundamento, o ponto de apoio, o alicerce, o princípio sobre o qual Descartes pudesse construir um novo edifício do conhecimento para si mesmo. Então, mais uma vez, eu peço perdão se estou sendo muito repetitivo. Dificuldades do nosso ensino à distância, dessas videoaulas gravadas, eu não sei, eu não tenho feedback, né? Eu não tenho retorno de vocês para saber como vocês têm assimilado isso. Mas o principal ponto aqui, se pudermos encontrar um ponto a que nós pudéssemos reduzir o pensamento de Descartes nesse ponto, tanto nas meditações quanto no discurso do método, é o problema do fundamento. O que o Descartes tem em vista nessas duas obras é o fundamento, o ponto de apoio, o alicerce, o princípio do conhecimento. Descartes quer encontrar uma primeira verdade que sirva de ponto de apoio sobre o qual erigir, construir novos conhecimentos. No discurso, mais uma vez, o objetivo é encontrar esse fundamento do ponto de vista metodológico ou apresentar o método capaz de revelar esse fundamento do ponto de vista epistemológico. Como eu disse, nas meditações sobre filosofia primeiro, Descartes vai dizer, vai nos mostrar por que Deus seria essa primeira verdade, seria o primeiro conhecimento e o ponto de apoio sobre o qual construir todo o edifício do conhecimento. Então, fiquem bastante atentos a isso, que o problema de Descartes é, grosso modo, o problema do fundamento. E acreditei firmemente que, desta forma, conseguiria conduzir minha vida muito melhor do que se apenas construísse sobre velhos alicerces, ou seja, as velhas opiniões adquiridas, que foram elaboradas por mais de um intelecto, por mais de um indivíduo, que foram adquiridas naquela época em que ele não dispunha do uso total, completo, perfeito da razão e que, portanto, podem ser duvidosas e que devem ser assumidas como falsas. E só me apoiasse nos princípios de que me deixara persuadir em minha juventude, sem nunca ter examinado se eram verdadeiros. Então, se por acaso Descartes aceitou durante a sua juventude, no período que estudou em La Flèche, que a filosofia aristotélica era a verdadeira filosofia, que a física aristotélica era a física adequada, isso ele o aceitou em um período em que ele não era capaz de avaliar por si mesmo se isso era verdadeiro, se isso era certo, e portanto ele agora está disposto a abdicar desse conhecimento em busca de um novo fundamento, de um novo princípio a partir do qual construir conhecimento. Mais uma vez, o projeto é apenas pessoal, então esse tom de não quero polemizar está presente ao longo de todo o discurso. O projeto é do Descartes, não é para que outros queiram, não é para que toda a sociedade queira segui-lo, todos os cientistas não é para que todos os cientistas o sigam, não é para que as escolas sejam substituídas, o pensamento aristotélico seja substituído pelo pensamento cartesiano. O projeto é só pessoal. Se eu pensasse que houvesse a menor coisa neste escrito pela qual pudesse ser suspeito dessa loucura, ficaria contrariado por haver permitido sua publicação. Nunca meu propósito foi mais do que procurar reformar meus próprios pensamentos e construir um terreno que é todo meu. Um terreno sobre o qual o edifício do conhecimento será construído. Então, encontrar um fundamento para si mesmo, para o seu próprio conhecimento. E se, tendo minha obra me agradado bastante, mostro-vos aqui o seu modelo. Isto não quer... E se, tendo minha obra me agradado bastante, mostro-vos aqui o seu modelo. Isso não quer dizer que queira aconselhar alguém a imitá-la. E Descartes observa que nem todos os indivíduos são capazes de realizar esse empreendimento. E ele vai dizer duas classes de indivíduos aqui que ele acredita que são incapazes e que não devem seguir o seu modelo. A mera resolução de se desfazer de todas as opiniões antes aceitas como verdadeiras não é um exemplo que todos devam seguir. Então, esse projeto de eliminar essa parte destrutiva em que nós nos livramos de todas as nossas opiniões anteriormente adquiridas, para que então possa se reavaliar e encontrar aquilo que é certo, verdadeiro e possa servir de fundamento, isso não é para todos. Então, não é, em primeiro lugar, para os prepotentes e arrogantes, aqueles que se julgam melhores do que são,
tampouco é para os modestos e humildes, que se julgam piores do que são, e o Descartes vai apresentar as razões. Sobre os primeiros, os arrogantes. Aqueles que, julgando-se mais hábeis do que são, não conseguem impedir-se de fazer juízos precipitados, nem ter bastante paciência para conduzir ordenadamente todos os seus pensamentos. Então, a descoberta da verdade, ela é um processo demorado, é um processo que deve ser levado a cabo de modo detido, atencioso, com cuidado, e não se pode não podemos nos extrapolar ao realizar essa busca. Então, aqueles que se julgam mais sábios do que são, os prepotentes e os arrogantes, eles tendem a julgar precipitadamente, ou seja, sem estar certos de que aquelas opiniões estão de acordo com a razão, porque a razão é o critério da verdade nesse momento. Então, é possível que eles tragam para o campo dos seus conhecimentos opiniões que não são verdadeiras, justamente por precipitação. Sobre os segundos, aqueles modestos que se julgam piores do que são, e aqueles que, tendo bastante razão ou modéstia para julgar que são menos capazes de distinguir o verdadeiro do falso do que alguns outros por quem podem ser instruídos, devem antes contentar-se em seguir as opiniões desses outros do que procurar por si mesmos outras melhores. É um projeto audacioso, claro, esse de se livrar de todas as opiniões anteriormente adquiridas antes do uso da razão. Então, para aqueles que acreditam que podem ser melhor instruídos por outros e não por si mesmos, esse projeto, esse método não é adequado. Então, mais uma vez, a justificação para o projeto. Tendo estudado, viajado e refletido sobre os costumes, Descartes percebe que apenas ele próprio pode realizar o projeto, esse projeto de fundamentação do conhecimento, do seu próprio conhecimento, esse projeto pessoal. É muito mais o costume e o exemplo que nos persuadem do que algum conhecimento certo. E não obstante, a pluralidade de opiniões não é uma prova que valha para as verdades um pouco difíceis de descobrir, porque é muito mais verossímil que um só homem as tenha encontrado do que um povo inteiro. Então, um único indivíduo, mas desde que esse indivíduo disponha de um método adequado, do verdadeiro método, que é o método do Descartes, que Descartes utilizou para si mesmo. Eu não podia escolher ninguém cujas opiniões parecessem preferíveis às dos outros. Nem Aristóteles, nem outro filósofo qualquer parecia ser mais sensato, mais razoável do ponto de vista de ter encontrado a verdade. Então, por isso, Descartes abdica de todos esses conhecimentos, mesmo os aristotélicos. E achei-me como que forçado a empreender, conduzir-me a mim mesmo. Então, isso de procurar por si mesmo a verdade decorre de uma necessidade. O saber, o conhecimento verdadeiro não se encontra na escola, não se encontra no mundo, no livro do mundo, portanto é preciso que ele mesmo saia em sua busca. Logo, antes de empreender a reforma do conhecimento, reestabelecer o conhecimento, o seu próprio conhecimento, o Descartes, é claro, precisa sistematizar um método de investigação, que é o método das 4 regras presente no discurso do método. Ele vai dizer: nem quis começar a rejeitar totalmente nenhuma das opiniões que outrora conseguiram insinuar-se em minha crença sem terem sido nela introduzidas pela razão, antes que tivesse empregado bastante tempo em projetar a obra que estava empreendendo e em buscar o verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu espírito seria capaz. Então, antes de tão audacioso projeto pessoal, antes de se ver livre de todas aquelas opiniões anteriormente aceitas como verdadeiras, mas que agora é compreendido que muitas dessas opiniões foram aceitas sem o adequado uso da razão, sem a capacidade de se distingui-las, de compreendê-las como verdadeiras ou falsas. Então, antes de reformar todo o seu próprio saber, o Descartes busca um modelo, busca um método próprio para se realizar essa investigação.
E onde Descartes pretende encontrar esse método? Ele primeiro vai avaliar a adequação do método dos filósofos, que é a lógica, e o método dos matemáticos, mais especificamente o método dos geômetras e o método presente na álgebra. Sobre a lógica, o Descartes vai dizer algo que ele já havia dito anteriormente, naquele momento em que ele avaliava o que aprendeu no período em La Flèche. Sobre o valor da lógica aristotélica que ele havia aprendido. Seus silogismos e a maior parte de suas instruções servem mais para explicar aos outros as coisas que se sabem, ou mesmo, como a arte de Lúlio, para falar sem discernimento daquelas que se ignoram, do que para aprendê-las. Então, mais uma vez, o que o Descartes entende da lógica. A lógica é muito útil para se explicar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, para ordenar, sistematizar e falar com rigor sobre aqueles conhecimentos que nós já detemos. Contudo, pela lógica, simplesmente, pela inferência, pelo silogismo, nós não chegamos a novas descobertas. Nós nos mantemos no mesmo ponto em que estamos no que diz respeito à fundamentação do conhecimento, à construção do conhecimento. A lógica ajuda a expor rigorosamente a verdade, contudo não ajuda a encontrá-la. Então essa é a opinião de Descartes sobre os limites da lógica. Portanto, não pode ser um método puramente lógico. O Descartes não pode se valer tão somente do silogismo aristotélico para encontrar a verdade. Sobre a geometria e a álgebra, o Descartes também tem uma opinião. Quanto à análise dos antigos e à álgebra dos modernos, além de se estenderem a matérias muito abstratas e que parecem de nenhuma utilidade, a primeira está sempre tão restrita à consideração das figuras que não pode exercitar o entendimento sem fatigar muito a imaginação. E na última ficamos tão sujeitos a certas regras e a certos sinais que dela se fez uma arte confusa e obscura que embaraça o espírito, ao invés de uma ciência que o cultive. Então, na geometria e na álgebra, nas matemáticas, o Descartes encontra limites para o método utilizado pelos matemáticos. Confunde o espírito e está limitado a coisas muito abstratas que, aparentemente, à primeira vista, não podem conduzir-nos ao conhecimento, à verdade. Portanto, o método que Descartes pretende apresentar não pode ser tão somente um método lógico ou método do silogismo aristotélico, tampouco o método dos matemáticos. Embora o procedimento dos matemáticos seja linear, as passagens de um ponto para outro, rigorosas, ele não se sustenta sobre uma clara orientação metodológica. Então, mais uma vez, a justificativa para que Descartes conceba o método próprio, o seu próprio método de investigação. Foi isto que me levou a pensar que cumpria procurar algum outro método que, compreendendo as vantagens desses três, fosse isento de seus defeitos. Então, o método cartesiano será uma mistura, um composto de lógica aristotélica, lógica clássica, álgebra e geometria. Descartes pretende conceber um método que reúna as vantagens desses três métodos distintos e se veja livre das dificuldades desses três métodos. Então, por isso o projeto pessoal, mais uma vez enfatizando esse aspecto pessoal. Ele está insatisfeito com o conjunto dos conhecimentos humanos. Ele não vê verdade, ele não tem nenhuma opinião que ele possa considerar como certa, e ele precisa, portanto, se livrar de todas aquelas opiniões que foram adquiridas antes do uso da razão. Então, limpo o intelecto dessas opiniões, dessas crenças que podem ser falsas, porque são duvidosas, ele precisa também de um método. Ele não encontra esse método nem na filosofia, nem nas matemáticas, o que o obriga, mais uma vez, a realizar uma busca por si, tendo em vista encontrar esse método. Então o projeto é todo pessoal e ele precisa começá-lo do zero. Por ele mesmo, empreender esse exame, tanto de encontrar a própria verdade, de encontrar a primeira verdade, o fundamento do conhecimento, como de encontrar o caminho que vai conduzi-lo até essa primeira verdade, esse fundamento. Então, por isso, esse duplo aspecto da fundamentação.
A fundamentação do conhecimento precisa tanto de um método, então pressupostos metodológicos que orientarão a investigação, quanto de um ponto de apoio epistêmico, de uma primeira verdade sobre a qual se desenvolverá todos os outros conhecimentos. Essa parte é a que nós vamos discutir quando entrarmos no estudo das meditações sobre filosofia primeira. Sobre a simplicidade do método. Uma analogia ilustra o valor da simplicidade do método de investigação cartesiano. E, como a multiplicidade de leis frequentemente fornece desculpas aos vícios, de modo que um Estado é muito mais bem regrado quando, tendo pouquíssimas leis, elas são rigorosamente observadas. Assim, em vez desse grande número de preceitos de que a lógica é composta, acreditei que me bastariam os 4 seguintes, contanto que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma única vez de observá-los. Então, um método extremamente rigoroso, composto por muitas regras, apenas levará à confusão. Você pode se esquecer de alguma regra, você pode passar batido, pode não seguir a orientação de todas as regras, de modo que torna-se mais viável a fundamentação, a sistematização de um método composto por apenas por algumas poucas regras. Regras simples e fáceis que, se observadas exatamente, torna-se impossível tomar o falso por verdadeiro. Então, o grande objetivo aqui de Descartes, e isso vai ficar um pouco mais claro nas meditações sobre filosofia primeira, a compreensão de que é melhor não saber nada do que acreditar saber alguma coisa falsa. Então, se Descartes não encontrar a verdade com esse método, pelo menos ele vai estar livre das opiniões falsas, das opiniões duvidosas, outroras aceitas como verdadeiras. Então, o Descartes com esse método ele vai tornar-se capaz de evitar a falsidade. Primeira regra do método e que nós vamos ver Descartes se valer dela com frequência ao longo das meditações sobre filosofia primeira, a regra da evidência. O primeiro preceito, o pressuposto metodológico de investigação, era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem que a conhecesse evidentemente como tal, ou seja, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não incluir em meus juízos nada além daquilo que se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida. Então, como isso, mais uma vez, ficará um pouco mais claro nas meditações, mas a clareza e distinção é o que vão tornar um princípio verdadeiro e o que torna o ser humano, a mente humana, incapaz de colocá-lo em dúvida. Então, quando se percebe clara e distintamente, ou seja, isso é evidência. Um princípio evidente é um princípio claro e distinto. Nós somos psicologicamente incapazes de colocá-lo em dúvida. Por exemplo, a própria existência, o cogito das meditações sobre filosofia primeira. O Descartes descobre que ele existe enquanto pensa, e essa descoberta e essa verdade é uma verdade clara e distinta que nós psicologicamente somos incapazes de colocar em dúvida, e somos incapazes de colocar em dúvida pela clareza e distinção. Isso é o mais evidente que a mente humana pode chegar, o conhecimento mais evidente. Tudo deve convergir para a clareza e a distinção, que são os sinais da verdade, pois o evidente é o indubitável. Então, os sinais da verdade, as marcas da verdade, aquilo que caracteriza um princípio como verdadeiro, uma opinião como verdadeira, é a clareza e a distinção que torna-nos incapaz, faz com que seja incapaz de duvidar desse princípio. A apreensão mental do claro e distinto é uma intuição. Intuição, eu não vou me prolongar nessa discussão da intuição, mas intuição é aquilo que nós aprendemos de modo imediato. Nós aceitamos como verdadeira a nossa própria existência diante do argumento do enganador, como nós vamos ver nas meditações sobre filosofia primeira. O Descartes supõe a possibilidade da existência de um ser supremo que está nos enganando todo o tempo quando nós operamos com as nossas faculdades mentais. Contudo, nesse contexto do supremo enganador, surge a intuição da própria existência. Esse enganador nos engane o quanto for,
ele pode nos enganar quando a gente acredita que 2 com 2 são 4, mas são 4, mas na verdade são 5. Ele pode nos enganar o quanto ele quiser, mas para que ele nos engane, nós devemos existir, e essa própria existência, nossa própria existência é apreendida como intuição. Imediatamente nós somos levados a aceitar como verdade, porque é claro e distinto, que nós existimos. Mas isso é um ponto que nós, mais uma vez, vai ficar mais claro nas meditações sobre filosofia primeira. Então, a primeira regra do método: eu não aceito nada como verdadeiro aquilo se não for evidente, ou seja, claro e distinto. Segunda regra, que é a regra da análise. O segundo, dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quanto fosse possível e necessário para melhor resolvê-las. Então, se diante de mim está um fenômeno complexo, composto de muitas partes, o que eu, como filósofo que pretendo investigar e chegar à verdade, devo fazer? Devo decompô-lo, separá-lo até chegar à mais simples das suas partes. Decompor por exemplo, estou diante de uma equação bastante complexa de matemática. O que eu faço para compreendê-la? E aí a inspiração do método da álgebra. O que eu faço para compreendê-la é resolvê-la, dividir essa equação em suas pequenas partes e resolver cada uma das suas partes, da mais simples. Resolvo a primeira uma parte simples, a outra parte simples, a outra parte simples, a outra parte simples. Depois eu resolvo esses outros dois. O que sobra, o resultado dessas pequenas resoluções, eu vou somando a outros resultados de modo a chegar ao resultado da equação, que é muito complexo, a partir da decomposição e da compreensão do simples. Não sei se isso ficou muito claro, se foi uma explicação, se ficou confuso, mas você divide aquele problema que é complexo em partes até chegar a mais simples. Por quê? Porque a apreensão, o que vai ser evidente, o que vai ser claro e distinto é o simples, aquilo que você aprende imediatamente como verdadeiro é o simples. Divide-se até que se encontre o simples, em outras palavras, o evidente, o claro e o distinto, a verdade. Aqui é a defesa do método analítico dos matemáticos, o único que pode levar à evidência, ou seja, a verdade, ao desarticular o complexo em um conjunto de simples. Então você tem um problema complexo, você o divide até alcançar o simples, as suas menores partes, e essas menores partes serão até que você seja capaz de aprendê-la clara e distintamente, encontrar a verdade. No exemplo da equação, você divide a equação em várias partes e resolve cada uma dessas partes e vai resolvendo as outras partes que vão resultando dessas resoluções até que você chegue à compreensão completa daquela equação. Espero que isso tenha ficado claro. Terceira regra do método, a regra da síntese. Depois de você dividir, analisar, por isso analisar é isso, decompor até encontrar o simples. Você analisa, você decompõe até encontrar o simples, que é evidente. Depois de realizar essa etapa, o terceiro procedimento, ou terceiro pressuposto, é conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo certa ordem, mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos outros. A decomposição, segundo a regra, não é suficiente, pois apresenta apenas um conjunto desarticulado de elementos. Então você decompõe o todo em partes e vai solucionar aquelas partes a partir do critério da evidência. Isso, claro, não vai dar uma compreensão total do fenômeno a ser explicado, do problema a ser explicado, de modo que você precisa realizar a síntese, ou seja, começar a recompor aquelas partes, compondo até chegar ao todo, e visto que você compreendeu cada uma das partes por terem sido aprendidas enquanto simples, você será capaz de compreender o todo após a síntese. Mais uma vez, recapitulando. Regra da evidência. Aceito apenas o que é claro e distinto como verdadeiro. Então, se não é claro e distinto, eu tomo como duvidoso e tomo como falso, consequentemente.
Segundo, tem um problema diante de mim que não é claro e distinto porque tem um objeto que não é claro e distinto porque ele é composto de várias partes. O que eu faço diante desse objeto? Eu o decomponho até encontrar a simplicidade. Essa simplicidade será aprendida clara e distintamente, até que se encontre o claro e distinto que é o verdadeiro. A terceira etapa, vou compondo essas simplicidades até chegar à totalidade novamente. Visto que eu aprendi essas partes clara e distintamente como verdadeiras, eu vou ser capaz, consequentemente, de compreender o composto. Depois da síntese. Depois de realizada a síntese, componho todos os elementos anteriormente decompostos até chegar ao composto de elementos e esse composto será compreendido. Por fim, a quarta regra, a regra da enumeração e revisão. E o último, fazer em tudo enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse certeza de nada emitir. Na enumeração, verifica-se se a análise é completa. E na revisão, verifica-se se a síntese é correta. Então, é um pressuposto metodológico de volta às etapas anteriores para verificar a correção, a adequação da realização daqueles procedimentos. Então, grosso modo, são esses os 4 etapas do método filosófico de investigação proposto por Descartes. É esse método que nos permitirá chegar à primeira verdade, ao princípio sobre o qual se erigirá o edifício do conhecimento. Então, o modelo de saber. Descartes sublinha em seu método a necessidade de se ter plena consciência dos momentos em que se articula qualquer pesquisa. As regras são um modelo de saber, pois a evidência, a clareza e distinção garante o investigador dos possíveis erros. Então, e isso faz parte do espírito do período, mais uma vez, o de se ter um método de investigação que nos afaste da verdade, da falsidade e nos conduza à verdade. Esse método serve para que nós nos mantenhamos na linha, que nós caminhemos rumo à verdade, evitando assim os erros. Isso, na concepção, na compreensão dos modernos, isso esteve ausente em toda a história da filosofia. Os filósofos até então nunca se preocuparam com o caminho a ser seguido, e agora são eles, os modernos, que estão apontando a direção, o caminho a ser seguido na busca pela verdade. Diante de objetos complexos ou confusos, é preciso chegar a seus elementos simples para que possam ser compreendidos em sua clareza e distinção, isto é, para que se encontrem os elementos que o constituem. É o momento de simplificação e rigorosa concatenação do procedimento geométrico. Inspiração na geometria, porque o método então é inspirado, o método cartesiano é um método geométrico. Essas longas cadeias de razões, tão simples e fáceis de que os geômetras costumam servir-se para chegar às suas mais difíceis demonstrações, levaram-me a imaginar que todas as coisas que podem cair sob o conhecimento dos homens encadeiam-se da mesma maneira. Então é uma tentativa de compreender matematicamente o mundo, o universo, os problemas filosóficos. Você pode decompor todos os problemas filosóficos, todos os problemas, e isso vai ser levado para outros campos de investigação, como por exemplo a moral. Então, haverá tentativas como a do Spinoza de se demonstrar a moral, as verdades da moral, deduzir tudo de princípios e demonstrar a verdade dos princípios da moral, da ética, na ética do Spinoza, que infelizmente não vamos estudar. Então essa é a tentativa de compreender todos os problemas filosóficos como problemas que podem ser solucionados como os matemáticos, como os geômetras solucionam os seus problemas na geometria, que envolvem figuras e ângulos e linhas e pontos, etc. Então tudo pode ser resolvido da mesma maneira. Por que essa confiança na matemática? Porque a matemática até então parece ser aquele saber que foi estabelecido desde os tempos de Euclides, é aquele campo do conhecimento em que se estabeleceu os princípios, os axiomas, as definições, e desde então tornou-se o saber, o único saber exato, onde há pouca discordância, há pouca margem para debate, onde tudo está muito bem estabelecido, isso, claro, no espírito dos modernos. A matemática é o único campo do saber onde se encontra a unanimidade que se espera
em uma ciência. E por isso essa confiança, esse otimismo quanto às capacidades da matemática. Compreender o mundo do ponto de vista da matemática, por isso, seria uma tentativa de baseado na crença de que se poderá conhecer e se chegar a princípios e conclusões exatas que não serão passíveis de dúvida, não estarão abertas ao conflito, porque serão princípios e conclusões à maneira da matemática. E que, com a única condição de nos abstermos de aceitar por verdadeira alguma que não seja, e de observarmos sempre a ordem necessária para deduzi-las uma das outras, não pode haver nenhuma tão afastada que não acabemos por chegar a ela, e não tão escondida que não descubramos. Então, aplicando esse método geométrico, inspirado na geometria, aos todos os outros estudos, em todos os outros campos do saber, Descartes acredita que poderá chegar à verdade em todas as outras matérias. Os ganhos, a satisfação de Descartes, os ganhos da observação do método. Mas o que mais me contentava nesse método era que por meio dele tinha certeza de usar em tudo minha razão, se não perfeitamente, pelo menos da melhor forma em meu poder. Trocando em miúdos, o método é tão somente uma maneira adequada de usar a razão. Lembrando o início do discurso do método, todos nós dispomos de razão, que é a capacidade de distinguir o verdadeiro e o falso. Todos os seres humanos dispõem disso. Por que existem conflitos? Porque existem conflitos de opiniões, existe o debate, existe o enfrentamento, e parece, pelo menos em alguns âmbitos do conhecimento, que não há unanimidade, não há nada de estabelecido, porque cada ser humano, cada indivíduo utiliza a razão à sua maneira, e muitas das vezes não o utiliza da maneira adequada. Então, o método cartesiano, o Descartes acredita que com esse método ele poderá usar a razão da melhor maneira possível, da que ele é capaz, e dessa forma chegar à verdade. Então é o uso da razão, nunca foi a falta de razão que conduziu os seres humanos às falsidades, às opiniões duvidosas. Foi o uso de sua razão. Então o método irá garantir a aplicação da razão na investigação filosófica. É isso o projeto cartesiano do ponto de vista metodológico. Bom, então eu acredito que assim eu posso encerrar a segunda parte da exposição do discurso do método com essa questão metodológica. Esses são os pressupostos metodológicos reconhecidos por Descartes como aqueles que são capazes de conduzir a razão humana à descoberta da verdade. E Descartes valer-se-á desse método, desses pressupostos metodológicos, para fazer as suas primeiras descobertas no âmbito da metafísica. Então, estabelecido o método, o que é preciso fazer agora? Utilizá-lo, valer-se dele, da razão, em seu uso correto, para fazer as primeiras descobertas. Quais sejam as descobertas da metafísica, que serão o fundamento de todas as outras descobertas, do edifício do conhecimento. Então, como nós veremos, a busca de Descartes nas meditações sobre filosofia primeira é pelo ponto de apoio do conhecimento, o fundamento do conhecimento, o princípio do conhecimento, e isso será realizado a partir de etapas.